Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre armazenamento na nuvem. O que acontece? Meu espaço de armazenamento no Google Drive está começando a ficar muito justo, muito apertado. Eu pago por ele, pago aquele primeiro step ali de pagamento, que são 200 GB, só que é pouco, hoje em dia é muito pouco, e considerando que só as minhas fotos da vida toda, fotos de família, tá? Vídeos e coisas pessoais, isso ocupa aproximadamente 340 gigas, então começou a ficar muito apertado e agora eu tenho que começar a dar uma olhada em outras opções. Como o Google começou a cobrar pelas fotos só recentemente, sei lá, coisa de 1 ano e meio para cá, eu acho que foi algo assim, né, no máximo 2, então o que acontece? Eu estou consumindo menos espaço, mas toda hora que eu gravo algum vídeo, que eu faço alguma coisa, eu tenho que ficar tomando conta do espaço de armazenamento na nuvem, porque toda hora eu estou chegando ali no limite e aí eu preciso ficar pagando algumas coisas. Então, chegou a hora de tentar buscar algum caminho, alguma alternativa. E nesse vídeo eu vou mostrar qual é exatamente o cenário que eu estou enfrentando e o que eu estou pensando em fazer. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, a situação no Drive é a seguinte, tá? Então hoje eu tenho 113,25 GB utilizado de 204. Só que eu apaguei bastante coisa e eu tenho que tomar cuidado, até quando eu estou gravando os vídeos do canal, eu tenho que tomar cuidado para ver se eu não vou estourar esse espaço. Então toda hora isso se transformou numa preocupação constante, toda hora eu recebo aviso de que está estourando esse limite, tá? Aí, quais são as alternativas que eu tenho? Primeiro, né, a alternativa que está aqui até do meu lado, né, eu tenho gravado as coisas em SSD e em HD externo, eu sempre mantenho uma cópia física do que eu tenho na nuvem. Então eu tenho backup e backup do backup sempre. E hoje ainda dá para conviver, por exemplo, com 1 tera, porque eu tenho de arquivos, eu tenho mais ou menos uns 33 gigas de arquivos de trabalho, de vida profissional, e fotos 340 mais ou menos. Então não chega a 400 GB, é bastante coisa, mas eu não chego a estourar um SSD de 1 tera, então que é um SSD que você compra por um preço razoável, tá? Então tá confortável nesse ponto de vista. Mas aí na nuvem, quais são as alternativas? Porque o Drive, o que acontece? Se você vai comprar armazenamento, ele fica muito mais caro. Veja que eu sairia de um plano que eu pago R$100 por ano para um plano que eu pagaria R$350 por ano. Eu acho muito caro, por 2 teras, eu acho caro, eu acho que assim, é mais do que o triplo do valor, né? 3,5 vezes o valor. Eu acho muito dinheiro, mas aquela história, começou a ficar complicado, eu tenho que buscar uma alternativa, porque já não está tão viável o dia a dia com o Drive, justamente por conta dele ficar reclamando toda hora, né? Qualquer coisa ali a mais que eu gravei numa viagem, eu comecei a fotografar, gravar vídeos e tal, ele já começa a reclamar. Então, o limite aqui está desconfortável. Eu consegui na força cair para um pouquinho mais da metade, mas assim, eu estava com ele estourado no final de semana. Aí, de 200 GB, quais seriam as minhas alternativas? Primeira, o OneDrive da Microsoft, já que eu estou pagando mesmo pelo pacote Office, né, pelo o 365, então seria sim interessante usar, até porque ele tem aplicativos para o iPhone e para o Android para sincronizar as fotos, então seria bem interessante, por que não, né? Seria bem interessante poder utilizar essa alternativa. Agora, gente, aquela história, aqui eu teria um espaço de 1 tera, ou seja, espaço suficiente hoje. Então fica aí
uma possibilidade de uso. O que eu tive de problema no OneDrive no passado? O OneDrive no passado tinha o seguinte problema: arquivos com caminhos muito longos, coisa que eu tenho de arquivo de trabalho, que é o nome da empresa que eu trabalhei, o nome do departamento, o nome do projeto, o nome do... sabe, até chegar no nome completo, e nas versões no passado o OneDrive reclamava e perdia o caminho desses arquivos mais longos. Preciso ver se ainda existe esse problema, mas eu estaria já inaugurando, né, isso daqui. Primeiro eu teria que subir todas as minhas fotos de uma vida nesse serviço e estaria já inaugurando ele gastando metade do espaço, aproximadamente. E aí ficaria com a obrigação do pagamento todos os anos do OneDrive, porque aí todos os arquivos da vida estariam lá. Essa é a desvantagem, mas a vantagem é ter todos os arquivos sincronizados bonitinho o resto da vida, né? A terceira opção é o iCloud. O iCloud, a situação é um pouco mais complicada, porque o que acontece? Funciona muito bem. É onde eu tenho o maior espaço. Eu tenho 2 teras aqui contra 1 da Microsoft. Só que eu teria também, né, que subir todas as minhas fotos, todas as minhas mensagens. Aqui eu estou usando 1.8 tera, considerando backups da minha filha e da minha esposa. Então, assim, poxa, do meu próprio computador, meu tablet, meu iPhone. Então, com backup de todo mundo, ainda assim está sobrando muita coisa, tá? Tô com nem 200 GB de uso, mesmo colocando lá os 340, os 400, vai, eu estaria com 600, então aqui dá uma folga imensa. Qual que é o problema? No Android eu não teria a sincronização das fotos como eu tenho hoje com o Google Drive e com o OneDrive da Microsoft. Então, estou com esse problema, preciso pensar no que vou fazer, mas assim, se for por espaço, tem que ser iCloud. Só que aí, o que eu tiro de foto e gravo de vídeo no Android, eu teria que subir na mão, tá? É chato isso, não é confortável, mas seria a saída, tá? Mas é aquela história, com 2 teras, e eu já estou pagando por isso mesmo. Então, no final das contas, tenho que pensar ainda, tenho que ver qual é a minha melhor alternativa, mas pelo preço eu acho que não vale a pena eu desembolsar mais dinheiro ainda pelo Drive do Google. Infelizmente, até porque o salto é muito grande. No caso do OneDrive, ele está lá, ele pode ser uma possibilidade pela sincronização automática, mas o espaço é mais limitado e é onde eu tenho maior conforto, e já está pago mesmo para fazer os backups, então que custa, né? Já está lá mesmo, é o iCloud, mas eu perco a sincronização com os arquivos, né, na nuvem do aparelho da Samsung e todos os aparelhos com Android que eu estiver utilizando. O que eu posso fazer, de repente, é sincronizar com a nuvem, os Androids com a nuvem da Microsoft, e fazer o backup na mão com a iCloud. Mas é assim, não é o cenário ideal, é uma pena, mas eu realmente não estou disposto a fazer um pagamento aí, sair de 100 para 350. Eu estou achando que não vale a pena, tá? Para o meu uso, ainda mais que seriam por 2 teras que eu já tenho aqui, tá? Então tem que pensar muito bem nessa conta, se a comodidade do Google vai valer tanto a pena assim ou não. Bom, pessoal, então é isso. Eu sabia que um dia ia ficar apertado isso, principalmente quando o Google começou a cobrar pelo upload das fotos. Então, assim, era uma questão de tempo. As câmeras estão melhorando. Hoje eu não gravo nada que não seja em 4K, mesmo coisas de família. Então, gente, assim, era uma questão de tempo chegar perto ou estourar esse espaço de armazenamento. Então agora eu tenho que pensar com muita calma, mas veja, né, qualquer situação vai dar um trabalho enorme. Vou ter que fazer upload de anos de fotos, né, de uma vida de fotos, mais de 20 anos de arquivos digitais, eu vou ter que fazer o upload, seja para o iCloud ou seja para o serviço da Microsoft. Então tudo vai dar trabalho, esse é um fato. A sincronização vai ficar ainda perfeita no OneDrive, da Microsoft, mas ainda assim eu tenho que ver a questão dos
caminhos muito longos, né, dos nomes de arquivos com caminho muito longo, que se não funcionar para mim vai ser muito complicado de usar. E aí, de repente, né, gente, é aquela história, pelo menos o que eu posso fazer, em último caso, fotos do Android eu subo para a Microsoft e fotos do iPhone para o iCloud. Vou ficar separado, mas pelo menos eu tenho nuvens diferentes, com os backups de aparelhos diferentes e não preciso pagar nada a mais por isso, porque já está pago. Então, vou pensar direitinho e em breve eu conto para vocês a minha decisão e queria ver, aí ouvir, né, nos comentários o que vocês acham, né? Como é que vocês estão fazendo com a nuvem, principalmente nuvem do Google, quando ela está acabando. Vocês estão pagando aí os 350? Eu estou sendo muquirana ou não, né? Queria saber de vocês a opinião e uma eventual saída diferente, né? Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.